Um dos resultados fundamentais do cálculo de uma variável é o teorema do valor médio. Então, relembrando rapidamente o que é o teorema do valor médio para uma variável, considere aqui que nós temos uma função no intervalo AB, tá? Considerando que a função aqui é diferenciável, a primeira derivada é contínua, ou seja, ela é de classe C1. E o teorema do valor médio diz que no intervalo AB, você tem um ponto exatamente entre A e B, de tal forma que a derivada da função, que é no caso representado pela inclinação aqui da reta tangente, corresponde exatamente à inclinação da secante passando pelos pontos A e B. Então, o que a gente tem é, bom, o cálculo, o que ele está dizendo é que existe um Z, né, pertencente ao intervalo AB, na verdade pode ser o intervalo aberto, né, AB, tal que a derivada de f no ponto Z, ela é exatamente a inclinação da secante, ou seja, f de B menos f de A dividido por B menos A. Ou de forma equivalente, que é o que a gente vai estender nessa aula de hoje, é que f de B menos f de A pode ser escrito como f, a derivada de f no ponto Z, vezes a diferença B menos A. Tá? Bom, a gente quer passar isso para uma função de duas variáveis. Quando a gente pensa em funções de duas variáveis, a gente tem que lembrar, nesse caso aqui, de uma variável, eu só tenho o eixo do x, onde o meu ponto vai variar. Mas no caso de duas variáveis, o que eu tenho é um domínio ou uma região do R2. Tá? Então, da mesma forma, quando eu pego dois pontos aqui, o que eu tenho é o primeiro ponto e o segundo ponto. Então, é natural que a gente vai considerar aqui uma reta ligando esses dois pontos, né? Ou seja, eu tenho alguma coisa aqui ligando este ponto A ao ponto B, ok? E aí, como da mesma forma como você busca um ponto entre o A e o B, aqui eu vou também encontrar um ponto entre os pontos A e B do meu domínio do R2, tá? Para que a gente possa definir o teorema, também é preciso que este cara aqui, ou esse segmento de reta ligando os pontos A e B, ele esteja dentro do domínio da minha função. Então, nós vamos começar definindo o que é esse segmento. Então, eu vou começar aqui com dois pontos, que eu chamei de P0 e P1, pontos do meu R2. Pontos do meu R2. E eu vou definir, então, o segmento de extremidades P0 e P1 ao conjunto dos pontos do R2, que são descritos como uma soma linear entre o P0, tá? E esse valor que é P1 menos P2. Lembra sempre que P0 e P1 são pares ordenados, tá? São pares ordenados. Então é a combinação linear desses dois com intervalo de 0 a 1. Uma forma de descrever esse conjunto aqui, que vai facilitar a nossa análise, é justamente descrever isso por meio de uma curva, ou seja, eu vou definir uma curva do intervalo de 0 a 1 do R2, onde gama de t vai ser dado pelo ponto inicial, que é o P0, mais t vezes o vetor P1 menos P0. Tá? Bom, essa aqui é uma função polinomial em t, então ela é contínua no 0, 1, ela é diferenciável no intervalo de 0 a 1 também, tá? A derivada também é contínua. Então a gente pode trabalhar com essa função aqui à vontade. Então a gente está apto agora a definir o que é o teorema do valor médio.
Então eu vou precisar uma função no R2, diferenciável no aberto A, de tal forma que o segmento P0, P1 esteja contido no A, tá? Se ela for diferenciável nesse conjunto aberto e o segmento ligando os dois pontos está contido no A, então existe pelo menos um, pode ser que tenha mais do que um, mas pelo menos um ponto nesse segmento de reta, diferente das extremidades, tal que a função no primeiro ponto menos a função no segundo ponto vai ser o gradiente da função no ponto Q, produto interno com o vetor P1 menos P0. Observe como essa notação aqui, ela se aproxima muito do que a gente tinha no caso de uma variável, né? Porque em caso de uma variável, nós tínhamos exatamente f do ponto menos o f do outro ponto igual a derivada vezes a diferença. E aqui eu também tenho essa relação, né? F do extremidade menos a f da extremidade anterior, igual, isso aqui nós chamamos de derivada de uma função de duas variáveis, vezes, agora que vai ser o produto interno, da diferença de P1 menos P0. Tá? Então é bem análogo do que a gente tinha no outro caso. Para mostrar que isso aqui é verdadeiro, o que a gente vai fazer é definir aqui a função gama de t, né? Que é essa função gama que a gente falou agora há pouco, tá? Para fazer a composição com a função f. Então eu vou pegar a curva que descreve o segmento P0, P1, tá? E uma função g do intervalo de 0 a 1 nos reais, dada pela composta da f com a gama de t. A minha g agora é uma função de uma variável, então eu posso aplicar o teorema do valor médio para uma variável. Então, pelo teorema do valor médio para funções de uma variável, em vez de chamar de z, eu chamei de R aqui, né? Então, existe um R no intervalo de 0 a 1 aberto, tal que a g num extremo menos a g no outro extremo é igual à derivada da g no ponto R vezes 1 menos 0, que são os extremos. Ora, mas o g de 0 nada mais é do que o g de gama 0. E gama 0 é P0. Né? Por causa dessa equação aqui, t é 0, vai dar o P0. Quando t for 1, vai dar o P1, porque o P0 cancela. Então, nós temos aqui exatamente, né? O g de 0 é o f de P0, o g de 1 é o f de P1, e o g, a derivada de g, eu vou calcular pela regra da cadeia. Então, a derivada de g é o gradiente da f em gama de t, vezes a derivada de gama de t. Portanto, quando eu vou substituir aqui no ponto R, essa minha equação aqui vai se transformar em f de P1 menos o f de P0, vezes o gradiente de f em gama de R, vezes a derivada da minha gama. Só que a derivada da minha gama, essa aqui é o único lugar que aparece a variável t. Isso aqui, então, se anula na derivada. O que sobra é exatamente aqui o meu vetor P1 menos P0. Então, eu tenho aqui exatamente P1 menos P0. Esse ponto gama de R, eu vou chamar de Q. Então, existe um ponto Q, né? Como o R está entre 0 e 1, ele nunca vai ser P0, nem nunca vai ser P1. Então, ele é diferente das extremidades, que satisfaz exatamente aquela condição que a gente estabeleceu pelo teorema. Tá? Então, ele garante aqui a existência desse ponto nessa região. Então, voltando aqui ao que a gente fez na análise, isso está dizendo como... Isso aqui é só o domínio da função, né? Então, a função aqui, ela cresce um eixo no eixo Z. Então, ela tem uma posição, um valor da função aqui e um valor da função aqui. Então, vai existir um ponto aqui intermediário, aonde a função é exatamente a inclinação dada pelos valores da função o f de b menos o f de a. Bom, um corolário imediato desse teorema é que, dadas as mesmas condições do teorema do valor médio, existe um ponto Q, diferente das extremidades,
tal que a derivada direcional de f num certo vetor u, neste ponto Q, é exatamente o valor da f de P1 menos o f de P0 dividido pela norma de P1 menos P0. O que se aproxima muito dessa definição que nós tínhamos aqui em cima, né? Já que isso aqui nada mais é do que a diferença ou a distância entre esses dois pontos nos reais. Bom, para mostrar isso, a gente vê aqui que eu começo, já que está satisfeita todas as condições do meu teorema do valor médio, eu tenho esse resultado do teorema do valor médio. O que eu vou fazer é multiplicar e dividir por essa diferença de P1 menos P0. Eu posso fazer isso porque P0 é diferente de P1, então essa distância aqui é diferente de zero. Bom, então dividindo aqui por P1, norma de P1 menos P0 e multiplicando por norma de P1 menos P0, isso aqui é um certo vetor U, isso é uma constante, né? Então, como é uma constante, eu posso simplesmente tirar para fora desse produto interno. E eu fico então com o produto interno da gradiente de f multiplicado pelo vetor u, tá? Multiplicado tudo isso pela constante P1 menos P0. Ora, posso dividir aqui por a norma de P1 menos P0, e lembro que isso aqui, que é o gradiente de f no ponto Q vezes um certo vetor, nada mais é do que a derivada direcional de f naquele vetor. E o outro lado ficou exatamente aqui a minha igualdade. Então, isso mostra que esse resultado é válido. Bom, a gente fez isso aqui para duas variáveis, mas é óbvio que é facilmente estendido aqui para 3, 4, 5 variáveis, quantas variáveis forem necessárias. Tá? Então, o teorema continua sendo válido para essa região. Rapidamente, vamos fazer aqui um exemplo. Embora esse teorema do valor médio e o seu corolário, ele tem um aspecto fundamental que é mostrar a existência. Por isso que ele é tão importante, né? Na verdade, a questão fundamental que há aqui é que existe um ponto, né? Ou pelo menos um ponto. Tá? Ele garante a existência do ponto. Ele não diz qual é, mas ele garante a existência. Esses são chamados teoremas de existência, que são fundamentais para você mostrar outros resultados. Tá? Bom, aqui é uma aplicação do teorema, né? Que mostra o seguinte: ele escolhe uma função x mais x ao cubo mais y ao quadrado, pego dois pontos do meu domínio. Isso aqui, o domínio dessa função é o R2, ela é polinomial, então é de classe C infinito. Tá? Eu peço para mostrar que existe um ponto nesse segmento de reta tal que o vetor gradiente é ortogonal ao vetor dado pelo segmento de reta. Bom, o que eu observo é que o f de P0, calculando 1 e 1 aqui, dá 1 mais 1 ao cubo mais 1 ao quadrado, dá 3. E calculando com 0 raiz de 3, dá 0 mais 0 ao cubo mais raiz de 3 ao quadrado, dá 3 também. Ou seja, o valor de f de P0 é igual ao valor de f de P1. Pelo teorema do valor médio, né, que é satisfeito pelas condições dessa função, eu tenho que f de P1 menos o f de P0 é igual ao gradiente de f num ponto Q vezes P1 menos P0. Ora, mas os dois valores, f de P0 e f de P1, são iguais, então esse resultado deu zero. Portanto, eu chego que esse produto interno aqui, ele é zero. Então, há dois casos em que o produto interno pode ser zero: quando um dos vetores é o vetor nulo ou quando eles são ortogonais. P1 e P0 são distintos, então não pode ser o vetor nulo. O gradiente da f é a derivada da f em relação a x, então dá 1 mais 3x ao quadrado, e a derivada da f em relação a y, que é 2y. Tá? E isso é diferente de 0, 0 para qualquer ponto do domínio, porque isso aqui é sempre maior ou igual a 0, então isso aqui é sempre maior ou igual a 1. Então nunca vai ser 0. Tá?
Como ele não é nulo e esse não é nulo, a conclusão é que esses dois vetores são ortogonais. Portanto, existe um ponto Q, tal que esse ponto é ortogonal ao segmento de reta. Para esta função, tá? Não é um resultado que vale para qualquer função.